Uhul. Boa noite. Estão me ouvindo aí? Aline, tá tudo bem aí? Tá me ouvindo? Professor Rodrigo, pode clicar ali no botãozinho, pedir para participar. Olha, solicitar participação. Enquanto o professor vai ajustando as coisas ali, a gente vai. Professor, se não apareceu ali, pode sair e entrar de novo, que daí aparece na hora. É solicitar participação, tá bom? Agora acho que vai dar. Aguardando aqui. Agora sim. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Fazer uma breve apresentação aqui. Boa noite a todos, né? É um prazer enorme estar aqui com vocês na primeira live desse projeto, Fames Gastronomia. É um projeto que eu, a Aline Sala, eu, Alexandre Fusinato, né? Para quem não me conhece, a Aline Sala e o Lucas Melo, a gente decidiu montar esse coletivo para divulgar um pouco mais sobre a gastronomia, né? A gastronomia real, a gastronomia do dia a dia, compartilhar experiências, receitas, dicas também, mas mostrar um pouco mais sobre a gastronomia, algum tipo de notícia que a gente estava sentindo falta. Então, a primeira pessoa que a gente está convidando é o professor Rodrigo, Rodrigo Rosa, historiador, trabalha na Fundação Catarinense de Cultura. E, professor, quiser se apresentar um pouco mais falar um pouco mais sobre ti, para a gente iniciar a nossa live aqui. Obrigado, Alexandre. Me ouvem? Eu estou ouvindo, aham. Tá. Tá Então, ótimo o áudio. tá bom. Sou Rodrigo Rosa, sou formado em História pela Universidade Federal, com pós-graduação na Universidade Estadual, UDESC, aqui de Santa Catarina. Trabalhei durante 10 anos como professor de ensino superior nas faculdades ACESC e, posteriormente, Estácio de Sá. Né? Atualmente sou servidor público estadual, trabalho na Fundação Catarinense de Cultura, na função no cargo de historiador, e a minha função é gerente de patrimônio imaterial. Trabalho com essa área que envolve a culinária, envolve a alimentação, né? Que são patrimônios imateriais. Fiquei lisonjeado com o convite dos meus colegas, né? Do Alexandre, do Lucas e da Aline, e vim para falar um pouco, né? A proposta é falar sobre conceitos, termos, esse processo de transformação e a gente também entender a cozinha nesse processo. Trazer alguns exemplos históricos, né? E, claro, responder as perguntas que possam surgir, né? Que devam surgir, tomara. Então, pessoal, como o professor Rodrigo já explicou, né, é um assunto que a gente decidiu trazer porque ele é um assunto que está no nosso dia a dia, né? A transformação do significado das palavras. E a gente está colocando esse contexto dentro da gastronomia, né? Ou a gastronomia dentro desse contexto da transformação das palavras. Então, é um assunto que faz a gente pensar muito, né? Refletir, ter um pensamento crítico a respeito da nossa alimentação, da maneira com que a gente lida também com isso, né?
E, então, eu vou dar a palavra aí para o professor Rodrigo, é uma honra ter ele aqui. Aproveitem, né? Façam perguntas e vamos lá. Professor, pode Deixa eu me ficar à ajeitar vontade. aqui, eu ainda estou com umas dificuldades. Então, pessoal, qual foi o que eu pensei em trazer, né, para a gente conversar hoje à noite? Numa conversa com os organizadores, eu achei que nós poderíamos falar a etimologia das palavras, o sentido das palavras, os processos de transformação, para a gente perceber que a cozinha ela não é um espaço único e exclusivamente para se preparar alimentos, para se preparar a comida. Tanto que esse verbo preparar, ele já mudou de sentido brutalmente ao longo da história, né? Hoje, o que é preparar um alimento? Se nós pensarmos num contexto histórico, até uns 60, 70 anos atrás, uma criança não preparava um alimento, porque todo o processamento do alimento era técnico, né? Desde a escolha dos grãos de feijão, a temperatura da água, a qualidade da lenha, os temperos a serem colocados. Então, por isso pensar essa transformação do que significa as palavras, né, dentro desse universo de fazer comida, de estar na cozinha. Então, isso já é um ponto de partida, né? O que é preparar o alimento? Em tese, hoje é possível com um toque, não é nem apertando o botão, com um toque você prepara o feijão, que a sua avó tinha que ir comprar a granel, que é uma palavra que não se usa mais. Ninguém sabe o que é a granel hoje em dia. A Porque gente está você. tendo Oi? estamos tendo retorno hoje, por conta de questões ecológicas, do retorno para o granel, mas por outros motivos, né? Então, é o sentido da palavra, né? Ela já era uma palavra de uso comum, de uso habitual, né, de conhecimento geral, né? Sei lá, uma criança nos anos 50 sabia, se o pai falasse, olha, vai lá e compra meio quilo de milho a granel. Ele já sabe que não era um pacote fechado, enfim, né? E hoje já tem um outro sentido, uma outra conotação, já se aproxima de alimentação saudável. Hoje já se tem o termo saudável. Se a gente olhar historicamente, a alimentação o que era? O restaurante era restaurar a saúde. Então, a gente vai percorrendo um caminho que a cozinha, que a alimentação pouco tem a ver com a cozinha, que é a conjugação do verbo preparar, né? Não se prepara mais alimento, como não se processa mais alimentos, né? Eles são altamente processados, né? Já é uma situação totalmente inédita na história da humanidade, porque o ser humano ele comia as coisas cruas, ele sabia o que ele estava comendo, né? Ele sabia que era carne derivada de um bicho X, ou que era uma raiz, ou que era um fruto, ou que era uma folha, né? Hoje, os alimentos altamente processados, você não consegue, muitas vezes, identificar o que você está comendo, né? Então, isso é uma situação nova. Esse altamente processado é algo novo. Agora, quando a gente, muito bem trouxe o Alexandre esse exemplo, quando a gente traz o discurso agora, do século XXI, do nosso tempo, da alimentação saudável, é contraditório, né? E é estranho, porque os restaurantes surgem para restaurar os doentes. Eram os lugares onde se buscava a alimentação não saudável no contexto que nós temos hoje. Não, hoje o saudável é a alimentação que não vai te matar. E naquele momento o restaurante era para você melhorar para poder se alimentar. O restaurante você não ia se alimentar, você ia com a intenção de buscar saúde para poder voltar a comer. É um movimento totalmente diferente, né? E a mesma palavra, né? O mesmo radical está ali, saúde, saudável,
né, recuperar a saúde, manter a saúde, mas de formas totalmente diferentes. Né? Então, hoje a alimentação te mata, né? Ela te faz mal. E você vai buscar uma alimentação que não te faça mal, que é a alimentação saudável. E é totalmente diferente do, do contexto histórico geral da relação alimento e saúde. Né? A gente pode buscar, e é legal que as pessoas leiam, a teoria humoral, né? A teoria galênica, ou de Hipócrates, né? Dos humores, dos equilíbrios, né? Do quente, do frio, do seco, do molhado, a partir dos alimentos. Né? Você é o que você come, e aí os alimentos iriam equilibrar, né, a saúde do teu corpo. Né? Daí, tipo, você está com uma certa doença, busca alimentos mais quentes, mais frios, mais secos, mais úmidos, dentro daquela teoria. Né? Então, isso já é uma etimologia que nós temos que discutir. Né? Saúde, o que é saúde dentro da cozinha. Né? Os primeiros viajantes que chegaram no Novo Mundo, eles trouxeram frutas cítricas, né, para o Novo Mundo, porque não tinha. E assim que eles chegavam, quando já estava se espalhando pelo território, eles consumiam muitas laranjas porque era o remédio ao escarbuto, que era um problema, uma doença nas gengivas adquirida durante a navegação. Então, e aí outras coisas vão ficando famosas aqui, os peixes, os moluscos, os crustáceos do Novo Mundo, durante muito tempo eles são considerados remédios. Então, se busca esse tipo de alimento no Novo Mundo, mas único e exclusivamente com o papel de remédio para doenças. Né? Outros exemplos que a gente pode dar são os viajantes. Gabriel Soares de Souza, quando ele faz os relatos do Novo Mundo, é muito legal. Ele tem a maior parte do livro dele, ele vai trazendo aqueles bichos exóticos e as suas funções medicamentosas. Né? E o Fernão de Cardim também vai escrever sobre isso e também vai sempre observar os alimentos do Novo Mundo e as suas funções como remédio, né, para buscar a saúde. Então, isso é uma forma da gente entender a palavra saúde dentro da cozinha, né? E hoje, na cozinha de hoje, principalmente, que é a cozinha do botão, dos alimentos altamente processados. Rodrigo, tem uma pergunta Sim. aqui, ó. A Josilene. Qual a diferença desse alimento que era servido para restaurar a saúde? Teria alguma informação a passar a respeito disso? Bom, esse alimento dos restaurantes eram caldos, né? Eram caldos de galinha, caldos de frango, de aves, caldos de peixe. Era comida que já de fácil digestão, né, para que as pessoas pudessem depois comer sólidos, voltar a mastigar, coisas desse tipo. É, essa relação saúde-alimento, ela vem desde sempre, justamente porque não existe a confiabilidade das artes farmacêuticas. A gente vai ver os primeiros remédios eficientes, que não são alimentos, somente no século XIX. Né? Não existe a dipirona, né? Não existe a novalgina. Né? Esses caras vão surgir só. O remédio vai surgir apenas, né, no século XIX, claro, século XX e no nosso tempo. Né? Que aí sim o alimento vai ter só a função de ser substância para que o corpo, né, se mantenha vivo. Mas os problemas de saúde, as doenças, daí passam a ser tratadas com remédios. Então, respondendo à pergunta, o que era servido nos restaurantes, hoje é comida. Né? Eram caldos. Uhum. É comida. Ah, Hum, não, só uma pergunta é porque assim, ó, é muito comum a gente estudar na gastronomia, né, na história da gastronomia, nos livros, Gastronomia do Mundo, por exemplo,
É que a palavra restaurante surgiu na França por conta dos viajantes, então tinha aquelas tavernas, né, que eram hospedarias também. Então chegavam os viajantes cansados e eles restauravam sua energia. Então essa palavra, na verdade, ela já é anterior a esse momento, ou esse momento é mal contado também, quem sabe? Essa parte Depende, aí. boa pergunta, mas isso depende muito da interpretação, né? As fontes que você usa, né? Mas a palavra Mas já que só tem restaurar, a França, né? Também, mas já que exato, só tem a França, né? é muito relativo. Por exemplo, é, isso é uma boa pergunta, né? A gente sempre tem que ter um ponto de partida, né, das nossas teorias. Porque se você pesquisar o alfabeto português, mesmo antes de chegar no Brasil, todas as palavras com al, al, como Alameda, como almôndega, são experiências com o mundo árabe, né, que não tem nenhuma relação com a França e que tem relação com as feiras árabes, onde os viajantes paravam nessas feiras e compravam alimentos, né, para se restabelecer das longas viagens, para se talvez restaurar. Né? É uma abordagem que a gente pode trazer. Né? Todas as palavras da língua portuguesa com AL são palavras oriundas do norte da África, que vai invadir a Península Ibérica durante 800 anos. Né? Alface, né? Todas essas palavras. Então, é uma forma de se entender. Né? O conceito clássico de restaurante o mais comum, é esse agora, né? Que é da origem na França, que é um estabelecimento ao contrário das tabernas, eram julgados como insalubres, né? Como de mal frequentados. Né? Tem um livro aqui de História de Santa Catarina, que quem quiser ler, que é Nossa Senhora do Desterro Notícias, de Oswaldo Rodrigues Cabral. E também tem outro livro, esse Oswaldo Rodrigues Cabral, ele vai falar dos restaurantes em determinada parte, já com o conceito de restaurante vindo da França, que é o estabelecimento que as pessoas vão comer fora de casa. Já não é mais aquele do final do século XVIII. Já é o conceito de restaurante pós-Revolução Francesa, que vai chegar no Rio de Janeiro, ali no começo do século XIX, com a família imperial. Né? Os primeiros restaurantes vão, enquanto estabelecimentos para comer fora de casa, vão surgir na capital do Império. E aqui em Florianópolis, vão surgir só nos anos 1840, 1850, com essa função de o quê? De discriminar os outros lugares de comer fora de casa que eram comuns. Tabernas e coisas desse tipo, barraquinhas que serviam alimentos na rua. Então, tem esse livro do Oswaldo Rodrigues Cabral e tem um livro que é um compilado de relatos de viajantes estrangeiros do século XVIII e XIX na ilha de Santa Catarina. Então, um desses viajantes, se eu não me engano, Fraser, no começo do século XIX, por volta de 1815, ele faz o seguinte, ele escreve no diário dele, em Florianópolis, em Desterro, não tem restaurantes, tabernas ou qualquer lugar de comer fora de casa. Né? Inclusive, ele usa o termo cafés, que já era um termo usado dessa forma, como café, usados na França, que já não era mais os restaurantes, já sem a função de restaurar a saúde, mas como lugar para comer fora de casa, né? Já não eram mais os restaurantes, e os cafés era aquela comidinha rápida, aquele, como hoje a gente pensa o cafezinho da tarde, o café da manhã. Então, esse viajante que vem da Europa, ele vem buscar no Desterro isso, e ele diz, não tem nada para comer fora de casa. Não tem taberna, não tem restaurante, não tem café. Muito interessante. Professor, a gente, a Aline aqui puxou o assunto. A Aline Sala está participando aqui com a gente no WhatsApp, né? Tá junto aqui na sala, a gente não consegue colocar todo mundo na tela. Então, o tema da nossa live seria do glutão ao gastrólogo, né? Então, eu queria puxar esse assunto sobre o termo gastronomia, gastrônomo, né? A origem dessas palavras, entender por que que hoje a gente se autotitula, não, né?
tem como consenso aí que gastrólogo seria a palavra mais adequada para o profissional que estuda gastronomia, que trabalha, né, com gastronomia. Então, eu queria puxar um pouco para esse assunto aí, que a Tá gente certo. abordou ontem na nossa reunião. Então, primeiro o glutão, né, a gente falou um pouco sobre essa figura, é o sujeito que come, só pensa em comer, come demais, né? Vários idiomas de origens diferentes, palavras que começam com o glut, como o inglês glut, que é o excesso, né? Como o italiano glutare, que é comer demais, todos eles vão se alimentar, né? Vão se alimentar no termo, no radical glute, de glutão, do cara que come demais, da pessoa que só pensa em comer, da pessoa que come em excesso, né? E as figuras, os glutões históricos, eles vão ser muito observados. Se a gente ler o livro Satiricon, que inclusive o Fellini vai fazer um filme nos anos 1960 a partir desse livro, ele vai nos remeter a Roma, o Império Romano, séculos II depois de Cristo, que é um livro que é encontrado na Idade Média e depois ele é transcrito. E tem uma passagem desse filme que se chama Cena Tramalquião. Tramalquião é um cara que começou a ganhar grana e queria pagar de bonzão, digamos assim, e o que ele vai oferecer? Um banquete. E todos têm que se comportar como glutões nesse banquete. E o glutão é o que naquele momento era, na começo da era cristã, no Império Romano, em Roma principalmente. Era comer demais, era comer sem parar, era deliciar-se ao excesso, até passar mal. O cara passava mal, tinha o triclínio, na cena do filme ela está lá posta, a posição que a pessoa fica de barriga, não fica sentado, né? Fica como se estivesse pegando sol no. É isso, de cúbito, enfim. Fica como se estivesse pegando sol no bumbum, né? Meio inclinado, e come alucinadamente. Quando tu está estourando, ou tu vomita ali, ou tu é levado para um lugar para ser forçado a vomitar, que é o vomitório, e aí depois de vomitar no vomitório, tu volta para comer mais. Então, esse é o glutão. Então, essa figura, né, do glutão, ela vai aparecer também Gargantua e Pantagruel, é um livro também clássico da Idade Média, que são dois gigantes que fazem, comem sem parar. Nós podemos ver a figura do glutão sendo citada na obra de Platão, O Banquete, que ele reclama que às vezes as pessoas param de filosofar porque comem demais. Certo? Então, essa figura do cara que come em excesso, essa figura do cara, da pessoa que come demais, vai surgir a oposição a isso. Né? Vai surgir a pessoa que come bem, que degusta os alimentos, que aprecia os alimentos, que entende dos alimentos, né? O bom gosto, daí surge o bom gosto. E ao longo dos anos, dos séculos, a pesquisa que eu tenho no século XIX já aparece termos dicionarizados, né, de gastronomia, que é o comer bem, o saber fazer, o apreciador de vinhos, o artista da cozinha. Então, esse termo ele vai se popularizando nos dicionários de origem latina, principalmente. Nos dicionários franceses. Oi? Qual foi o século que isso Assim, o termo ele vai surgir no século XVIII, final do XVIII, começo do XIX. Tá? No XVIII, a gente vai achar ele no francês, muito parecido com a grafia atual, né? Século XVIII. Uhum. Depois essas fontes vocês podem me pedir que eu passo para vocês. Mas, então, ele vai sendo dicionarizado, sempre com aquelas origens das palavras mais comuns, né? Origens gregas ou origem do próprio latim. Né? Então,
o gastro, o apreciador, né, da arte, da cozinha, ele vai sendo popularizado nos dicionários, né, latinos, especialmente, mas depois nos dicionários saxões, bretões, enfim, a palavra vai se popularizando. No século XIX tem muitas palavras muito parecidas nos dicionários para dizer a mesma coisa, que é o cara que come bem, que é o cara que entende de fazer comida. Agora, com o passar do tempo, e a gente tem várias fontes, tipo, a gente tem jornais brasileiros que dizem, olha, o Rio Branco era um gastrônomo, né? Entendia tudo de vinho. O doutor fulano de tal era um gastrônomo. O cara desse às vezes nunca fez comida, mas tinha o respeito de que as pessoas achavam que aquilo era ter bom gosto, né? Então, o bom é faria você ser um gastrônomo. Você convencer as pessoas que aquilo que você faz é bom e faria ter o reconhecimento de gastrônomo. Veja bem, a gente está falando de um conceito que não requer formação, o gastrônomo. Um dos mais conhecidos, eu não estou com o nome do sujeito aqui, mas eu posso passar para vocês, mas um sujeito muito respeitado nos anos 20, 30 e 40, ele era formado em letras. E ele não sabia cozinhar. Ele falava abertamente, não, eu não sei fazer nada de comida. Mas ele tinha colunas nos jornais do Rio de Janeiro, nas décadas de 1920, 30, 40, falando de gastronomia. O doutor fulano de tal falou dos queijos, falou disso, falou daquilo. E ele não sabia fazer nada, mas o que ele julgava bom, e como ele tinha o status de gastrônomo, as pessoas também achavam que era bom. O que vai acontecer com no nosso tempo, já quase no final, no limiar do século XX e agora século XXI? Existe a formação acadêmica, né? Existe quem estuda a cozinha. Não é o Alexandre que começou a beber vinho e começou a ter um conceito de vinho e começou a determinar que aquilo é bom. Né? Porque tem gente que gosta de vinho docinho, tem gente que gosta de vinho meio amargo, né? Mas aí o conceito do gastrônomo era mais importante. E aí o que vai surgir conosco? A formação de pessoas, de profissionais para trabalhar na cozinha. Sem que ele seja necessariamente expert em alguma coisa. Sem que ele seja um formador de opinião. O gastrólogo, aí nós temos que separar o gastrólogo, ele é o cara que vai, como define o radical logia, ele vai estudar as coisas da cozinha. E em várias dimensões. O gastrônomo clássico, ele vai entender da comida sem saber fazer comida, sem entender a legislação que envolve a comida. O histórico, o clássico gastrônomo, o nome que vem com o passar dos anos, é o cara que sabe comer bem. Deixa eu só dar um exemplo para vocês. A Revista da Semana, Rio de Janeiro, de 1901, ela usa o termo gastrônomo para se referir a um monarca holandês que é definido assim, apreciador das coisas boas da cozinha. O imperador sabia comer bem, e ele é identificado com o termo gastrônomo. Antônio Oasis é um gastrônomo conhecido no Brasil dos anos 20, 30 e 40, formado em letras. Então, o gastrólogo não precisa. O gastrólogo é o cara que vai estudar, né? Vai ter o conhecimento de todas as áreas que possam envolver a cozinha. Ele vai entender de história, ele vai entender de conservação de alimentos, ele vai entender da legislação que envolve os alimentos, ele vai entender técnicas de preparar alimentos, né? E ele vai trabalhar na cozinha, em todas as áreas que envolvam a cozinha, desde a área administrativa até a área, de fato, de preparar os alimentos, né? Agora, veja bem,
o cara que se forma gastrólogo não é necessariamente um gastrônomo. Ele não pode ter um bom gosto para as coisas que as pessoas julgam, né? Nossa, ele me deu um vinho, pô, esse cara estudou gastronomia e não manja nada de vinho. As pessoas têm esse julgamento ainda, né? E não é esse o objetivo. O cara que estudou, tu tens autoridade para poder falar de vários assuntos, para poder saber se um vinho, se um alimento está mal cozido, bem cozido, se aquele cozimento pode oferecer risco à saúde, se aquele... São questões técnicas, são questões científicas, de várias ciências, né? Ciências exatas, ciências humanas, né? São várias ciências que o gastrólogo, né, vai adquirir na sua formação, que é a necessidade, então, de diferenciar o gastrólogo do gastrônomo. Até nesse ponto, o Lucas agora colocou, né? O Lucas está participando aí com a gente também. O Lucas faz parte aqui do FAMES, né? FAMES Gastronomia. E ele colocou, esses dias uma amiga me perguntou o que precisa ser feito para ser chefe de cozinha. Eu gostaria de responder essa, que, na minha opinião, chefe de cozinha é um cargo dentro de uma empresa. Você é o chefe de cozinha, você pode ser pode ser o cozinheiro, né? Pode ser o chefe, e pode ser a pessoa responsável também por chefiar a cozinha. Então, chefe de cozinha no Brasil seria o chefe. Apesar de que essa palavra chefe com F mudo, nos Estados Unidos é usada para todos os cozinheiros, né? Então, aí tem as diferenciações, que eu não sei todas. Não vou arriscar Os aqui falar. primeiros cozinheiros que vêm para o Brasil no século XIX, e eles vêm da França, com a queda do império, da monarquia na França, os cortesãos, né, que são vagabundos, essa era a termologia do cortesão, é o cara que não produz, é o cara que não faz nada, que vive na corte. Então o cortesão acaba tendo que trabalhar, né? Ele vai perdendo a vagabundagem. Então esses cozinheiros, essas pessoas que estavam nas cozinhas francesas, eles se espalham pelo mundo. Estados Unidos e Rio de Janeiro recebe muitos, milhares, centenas de cozinheiros franceses. E esses cozinheiros adotam aqui no Brasil a terminologia chefe. Desde o século XIX, o cozinheiro francês, que aí, essa mistura que também que a gente percebe na cozinha, ainda hoje, né? Que é o melhor cozinheiro, chefe, se pensa assim, mas é porque esse termo, chefe de cozinha, ele vem desde o século XIX ligado ao grande cozinheiro, né? Como se fosse o chefe da cozinha. Esse chefe com 2 Fs, que vem da França e é adotado no Brasil já nos anos 1120, 1130. Há 200 anos, o termo chefe de cozinha está ligado ao cara que manda mesmo na cozinha, que é o chefe no sentido de ter poder sobre os outros. Uhum. Vou colocar aqui. Sobre ainda o termo gastrônomo, a gente tem na história aí o livro A Fisiologia do Gosto, né? Voltando naquele assunto ali. Conhece a obra lá do Brillat Savarin, aquele Antelmo? Sim, sim. Ali, que é bem conhecido, né? Poderia falar um pouco sobre essa fase aí, sobre a contribuição, digamos assim, ou imposição da cozinha francesa, né? Nessa questão do bom gosto, né? Da fisiologia do gosto também, que você estava comentando sobre o ter bom gosto, o que é ter bom gosto, né? Acho que esse assunto é bem interessante, assim, da gente abordar, sobre o que é ter bom gosto na cozinha. O Savarin, né? O Savarin, ele é um francês do final do século XVIII, né? Quando ele vai escrever a Fisiologia do Gosto. E como na França era a maior corte de todas as cortes europeias, a corte francesa era a mais numerosa, né? Estima-se em 200 mil cortesãos.
Então, para fazer comida para 200 mil pessoas, precisa de muita gente na cozinha, né? E ele é o primeiro sujeito que vai escrever sobre a cozinha, sobre a alimentação, de uma ótica não da cozinha, né? De uma ótica, digamos, social, né? De uma ótica antropológica. E isso também ajuda a reforçar, né, a preponderância dos termos e dos valores da cozinha francesa em relação às outras cozinhas do mundo, né? Só para dar um exemplo, né, o termo restaurante, então, ele é cunhado na França, né, dicionarizado na França, nessa época do Savarin, né, final do século XVIII, e eles chegam, né, quando eles chegam nos outros continentes, nos outros países, todo mundo que tem um estabelecimento ou vai abrir um estabelecimento para as pessoas comerem, ele quer chamar do quê? De restaurante. Porque é um termo francês. O Savarin vai ajudar a construir a importância do conhecimento da cozinha francesa por uma dimensão, e pela dimensão prática, os chefes de cozinha já estavam fazendo isso no mundo inteiro no século XIX, né? Popularizando a cozinha francesa. Agora, é importante a gente, quando a gente fala em o que é bom, o que é ruim, né, a gente tem que sempre pensar nesses termos como temporais, né, e construídos socialmente, e numa dimensão nacional, regional, às vezes de uma cidade e às vezes de uma localidade muito específica, né? O que é bom, o que é ruim, o que o Lucas está botando ali o que tem a ver os macaquinhos de Koshima com o Brilhar Savarin, né? É um texto da Maciel que todos os meus alunos leram. E é muito, muito interessante essa relação dos macacos de Koshima com o Brilhar Savarin. Bem lembrado, Lucas. Mas então, o que eu quero dizer sobre essa questão de ser bom gosto, o que é um bom gosto, o que é um mau gosto, né? O que é algo bom e o que é algo ruim, isso também é algo que a gente tem que olhar dentro da experiência, né, das cozinhas, dentro das experiências sociais, né? O que é bom, por exemplo, se a gente pegar livros de receitas do século XIX, a gente vai ver muitas receitas de uma iguaria que é o paladar, que é o céu da boca da vaca. Várias receitas com céu da boca da vaca. Ou então, uberi, que seriam as tetas da vaca. Várias receitas lá, pastelzinho de uberi. Miolos, sopas e recheios. Ou cabeças desossadas, recheadas com alguma coisa para ficar no formato da cabeça do bicho, mas que é uma iguaria. Enguias. Tá? Ou o que era ruim no século XIX, muito mal visto, camarão. Era um alimento muito mal visto. Tá no chão, come o sujo, não nada, não faz esforço. Então, os pobres, vinha o camarão no Porto do Rio, eles davam para os pobres o camarão. E aí hoje, enfim, ninguém quer comer esse céu da boca da vaca, né? Que deve ser ruim. O peixe, né? O peixe era. Ainda eu peguei uma fase onde o peixe era um alimento barato, não era um alimento tão bem visto como é hoje. Assim, alguns peixes, né? Também teve a própria tainha, a gente comentou também, né, Rodrigo, na reunião que a gente teve. A tainha aqui em Santa Catarina, a gente viu o, o tanto que ela foi supervalorizada, né? É, Agora, o pobre já não tem quase mais acesso também à tainha, né, por exemplo. sim, e essa questão daí é mercadológica, né? Claro, é uma outra abordagem, mas isso é muito importante também da gente observar, né? Quando que um alimento, porque vocês que estão na cozinha estão pesquisando, o alimento ele tem funções sociais muito, muito mais importantes do que a gente pode imaginar, né? Por que a tainha ela é um alimento tão importante
como tu disse, ela está cara, né? Mas muitas pessoas esperam a safra da tainha. Eu curto a safra da tainha e não gosto de tainha, mas eu curto aquele momento. Eu entendo aquele contexto social que esse alimento ele gera. Toda a comoção, toda uma expectativa, toda uma aproximação das pessoas em torno daquele momento de puxar a rede ou de ir no mercado, olha, tem tainha. E a maioria das pessoas, muitas pessoas que gostam da tainha, eles gostam da tainha pelo contexto, não pelo sabor, não aquele tipo, oh, eu adoro comer tainha, né? Claro, tem quem adore, mas por quê? Porque esse alimento ele extrapola a dimensão que a gente acha que é de ir lá e comer. Isso não, ele tem todo um contexto, tem todo um sentido social muito amplo para que daqui a pouco esse sentido seja destruído, né, pelos pelos alimentos altamente processados. Conforme o mundo vai perdendo isso, eu vou ler para vocês um negócio de 1967 que Câmara Cascudo, então, há 57 anos, ele fala, não, 55 anos, né? 53. Dos alimentos, reduz a cozinha a um armário de latas. A técnica essencial limita-se a saber abrir uma lata sem ferir os dedinhos. Um jantar egresso de latas é ato de comer, mas não atinge o nível de uma refeição. Para facilitar a ampliação mecânica da produção enlatada, impõe-se a cozinha, entre aspas, internacional, padronizando-se médias abstratas e convencionais de pratos, que não são de nação alguma e menos constituíram alimentos regulares em algum tempo. Câmara Cascudo, História da Alimentação no Brasil, página 29, 1967. Há 52 anos ele expressava a mesma preocupação que você. Né? E agora, assim, os enlatados foram substituídos pelos congelados, então tu não precisa nem ter a força de abrir a lata, né? Aqui ele ainda tinha a prática, as pessoas tinham que abrir, esquentar, botar no fogão, banho-maria, alguma coisa, e hoje nem isso existe mais. Então a gente está vendo uma preocupação de meio século. E é a mesma que tu falou. Agora, então, por que a tainha se mantém? Por que tem essa identidade na tainha? Por que ela ainda movimenta as pessoas? Ninguém morre de fome sem tainha. Mas as pessoas vão ficar muito tristes se a safra for ruim da tainha. Eu fico triste, mas eu nem como tainha. Por quê? Porque ela ainda não está nesses processos de, como ele diz, de internacionalização dos sabores e de aniquilação das cozinhas tradicionais e dos alimentos identitários. O que ele fala há 50 anos é que a gente vê hoje, né? Tu te sente seguro, veja bem, a gente sai para viajar, a gente se sente seguro e entra no fast food, porque tu sabe que vai comer igual ao que tu come em qualquer lugar. Né? Tu já não quer ter o risco da experiência, de conhecer outras formas de cozinhar, de conhecer outros cheiros, outros sabores. Não. Então, exatamente o que tu falou agora da tainha é a preocupação expressa pelo Cascudo há meio século. A gente tem uma pergunta aqui da K. Munhoz, que volta um pouco no assunto que a gente abordou ali. Atualmente, o termo chefe é questão de status e não necessariamente de conhecimento sobre o alimento. Os termos e significados são culturais e adaptáveis às necessidades do tempo que se aplica? São. Então, ela pergunta aqui do por isso que é muito interessante estudar a etimologia da palavra, né? A etimologia da palavra é uma forma da gente entender as coisas, né? O que a palavra quer dizer, a etimologia da palavra, o que a palavra quer dizer, e que sentido, ou ao que se refere aquela palavra também se muda com o tempo. Dá um exemplo para a pergunta dela. Se hoje alguém falar, o Alexandre fez um prato esquisito, tem um sentido para a alimentação
de desconfiança. Né? Tô dizendo, porra, um prato esquisito, porra, vai me fazer mal. Só que, tradicionalmente, no século XIX, começo do século XX, esquisito era algo diferentão. Vem do esquisito do espanhol. Então, se tu diz, nossa, um prato esquisito, estava dizendo que era um prato diferente, que era um negócio legal, que era um negócio bacana. Vê como a palavra, eu me esqueci o nome da moça, mas vê como a palavra mudou, o sentido da palavra mudou com o tempo, foi se adaptando à sociedade e mudou totalmente de uma coisa legal, novidade, para alguma coisa que tu não vai querer conhecer porque é uma coisa esquisita. Interessante. Isso também não tem total relação, mas um assunto que eu gostaria de puxar aqui é que eu acho que a gente estudando a história, a gente consegue ter mais autonomia ou mais autoridade, conhecimento em si, né, para criar uma gastronomia nossa, real, né? Porque a gente teve a influência, como tu citou ali, da gastronomia europeia como um todo, mas principalmente francesa, né? Mas, por exemplo, Santa Catarina aqui a gente teve influência da imigração também, né? Eu estou falando de Santa Catarina, que é onde a gente está aqui agora e tenho mais conhecimento, né? E assim, sempre vendo a gastronomia francesa como algo a ser alcançado, né? E como colocando lá em cima a francesa e a italiana, né? Que historicamente foram as cozinhas mais organizadas, né? Aquela história que na França organizaram as cozinhas hierarquicamente, construíram os primeiros utensílios, né? Criaram, por exemplo, é conhecido que o Escoffier escreveu as receitas francesas, clássicas, camponesas também. E aí, agora, no Brasil, a gente tem visto esse movimento, né, onde alguns chefes, como o Alex Atala, por exemplo, escreveu aí o Escoffianas Brasileiras, até remetendo ao que o Escoffier fez na França, mas ainda assim a gente vê muita influência e às vezes deixa passar a nossa cultura, né? Deixa de realmente valorizar o que é nosso, né? Da maneira que talvez o Escoffier tenha feito lá na França. Vai saber também o tamanho do estrago que ele não fez por lá, né? Na cultura real francesa, na cidade. Alexandre, isso é um tema interessante porque isso remete sempre ao sentido das palavras, né? Quando a gente acaba aceitando que o melhor vem de, né? E a gente acaba diminuindo a importância das nossas coisas. É o que o Cascudo vai falar lá atrás, né? Essa mundialização, ela só faz prejuízo para as sociedades e essa hierarquia das culturas, né? Esse entendimento hierárquico das coisas é que não pode subsistir no nosso tempo, né? Deixa eu dar um exemplo assim de como que a hierarquia destrói. Eu trabalho com patrimônio imaterial. E é muito comum, quando a gente está, tipo, pesquisando ou tratando de algum alimento, por exemplo, numa pesquisa, que aquela comunidade que é pequena, ela vai dizer, olha, é muito simples, é muito rústico. Ela vai tratar como se aquilo fosse algo menor, porque não está dentro de um patamar que alguém, em algum momento, disse que tem que ser atingido. Então, tu veja bem, esse é um exemplo bem interessante. A gente pesquisou, fez alguns diálogos com produtores, conversei isso com vocês ontem, de queijo diamante. E poucas famílias, as pessoas simples, política pública, quem que vai se interessar, é um queijo local, não sei o quê. Quem vai falar desse queijo é o Petrini, do Slow Food, numa palestra concorridíssima na UFSC. Quer dizer, o cara está lá fora e ele percebe que isso tem valor, isso tem importância, né? Isso tem qualidade. Então, é um problema muito sério, né? Essa pressão de
afrancesar ou de internacionalizar para agradar um patamar, né? Para agradar uma pessoa, um público, digamos assim, um sujeito oculto, né? E se a gente prestar atenção, o turista mais qualificado, o turista mais desejado no mundo inteiro, é aquele cara que quer o quê? A experiência. Ele quer estar no lugar para ir no lugar de difícil acesso, para provar aquele alimento específico. E, e é isso que tem que se mirar. Né? O cara não vai viajar para ver algo fake. Né? Ou esse cara que viaja para ver algo fake, né, para vir para a ilha de Santa Catarina para não comer ostra, apesar de ser algo construído no nosso tempo, mas se refere, esse cara nem é bem-vindo, porque ele não vai respeitar aquele lugar, ele não vai interagir emocionalmente com aquele lugar. Isso tudo a partir da alimentação. Quando a gente fala de ostra, não, perdão, de pinhão, isso é muito estranho de São Paulo para cima. O que é isso? Começa essa raiz, começa a baga, começa. É muito estranho. Mas aí a pessoa às vezes vem para ter a experiência com aquele alimento, que é muito local, que não é mundial. No texto dos macaquinhos lá, que o Lucas citou ali também, tem uma parte ali que é muito interessante, que é o sabor como conhecimento. Da mesma forma que eu leio, que eu vejo, que eu escuto, eu como e eu gero conhecimento, né? Conhecimento sobre os sabores. Eu acho muito interessante esse ponto de vista, né? De o quanto que é importante a gente conhecer, né? O sabor, não só o sabor, mas todo o preparo, muitas vezes, a maneira de preparar, quando pode ser vista e conhecida, né? Eu acho O que interessante se isso. come, né? O que se come. Porque se a gente vai a Buenos Aires, claro, é um exemplo, enfim, não é tão feliz, mas é muito comum a gente. Lá tu vai comer o sanduíche com Ramon, né? Pão fatiado com Ramon, que é o presunto. É comum tu comer em qualquer lugar, tu para como sanduíche daquele, né? E isso não é pensado para agradar o turista. Isso é porque os caras comem isso. Isso é porque é comum lá. E tu acaba comendo, não é algo feito para alguém ver. Quando a gente fala, eu dei o exemplo da ostra, ela ainda não é comum entre os nativos. Né? Ela é comum nos restaurantes que criaram esse rótulo que Florianópolis é a terra das ostras. Olha que interessante, a gente falando sobre isso, e entrou agora aqui o Bira, defensor do O, Berbigão aí, estudioso do Berbigão em Florianópolis. Salve, Bira, beleza? o grande Falou o agora. Bira foi meu orientando, pô. A gente se formou, eu ajudei o Bira na saideira lá da faculdade. A gente fez Trabalha aí justamente. já foi para a Itália no Encontro Mundial do Slow Food, defendendo o Berbigão, que é cultural de Florianópolis, né? Raiz mesmo. E Muito isso é legal. um outro alimento identitário que ele cai em desuso, por quê? Porque é pequeno, porque o Bira vai saber disso, porque tem um cheiro não muito agradável, porque tem uma forma de pegar que não agrada as pessoas, mas ele é identitário. E ele acabou perdendo o espaço justamente pela discriminação que vem de fora e pela aceitação de que o que vem de fora é melhor. Né? Como tu mesmo falou, Alexandre, né? Tem a impressão da coisa francesada. Pô, será que se come isso na França? Será que as pessoas vão gostar? Nossa, esse cheiro não é bom. Não. O que é bom? Quem vai dizer o que é bom? Né? Não é um conceito universal como a gente leu ali há pouco do Câmara Cascudo. Legal. A gente está encerrando aqui, faltam 5 minutos, né? Gostaria de agradecer muito a tua presença, Rodrigo. É uma honra, assim, a gente até ficou bem emocionado quando tu aceitou, porque é a nossa primeira live, é um projeto que está começando agora. A gente agradece muito a todo mundo que participou da live, que fez perguntas, que deu uma ceninha aí, que participou junto com a gente. Chegou a ter 30 pessoas, é uma sala de aula aí, né? Acho que tá muito bom para o nosso começo, e essa live vai ficar gravada também.
vai ficar salvo ali disponível para quem quiser ver. E, bom, é isso, né? Eu passo a palavra para ti aí para dar considerações finais também. Bom, como eu disse, eu fiquei muito emocionado, fiquei muito feliz em ser convidado nessa lembrança. Eu estou há quase 2 anos sem dar aula, né? Faço palestras, enfim, mas não é a mesma coisa. Eu gosto muito de falar, gosto muito de socializar o conhecimento que eu consigo captar. Não que eu tenha conhecimento, mas eu tenho fontes, eu tenho livros. E fico super feliz quando o Lucas lembrou de um texto que a gente leu, né? Um texto tão importante, tão pequeno, tão simples e que abre tanto a nossa memória, né? Isso me deixa muito feliz, né? Que é uma coisa que eu trabalhei há mais de 10 anos com alguns colegas, né? Então eu fico super feliz mesmo de participar, estou à disposição para outros assuntos, para outras fontes. A gente pode falar de uma infinidade de coisas. E parabéns pelo projeto de vocês. Eu acho que realmente tem que ir muito além de fazer comida, né? A cozinha é um espaço de sociabilidade, é um espaço onde as pessoas são formadas. Tradicionalmente, não se pode perder isso, né? Não é um espaço de passagem, né? É um espaço de hierarquia social, é um espaço de ordem, né? É um espaço de regras, né? Não pode se esvaziar, né? É um espaço de sabedoria, é um espaço de coexistência familiar, então a gente não pode perder. Eu acho que projetos como os de vocês são fundamentais para isso. Legal, Rodrigo. Muito obrigado mais uma vez, né? A gente está bem feliz assim que o projeto está começando dessa forma, está tomando forma ainda, a gente vai sentindo, né, como que a coisa vai andando, e que é muito bom poder contar contigo, né? Essas palavras aí nos deixam muito felizes, assim. Então tá, pessoal, a gente vai encerrando por aqui. Obrigado pela participação de todos e até a próxima. Valeu, Valeu, obrigado aos presentes também. Tchau para todos. Valeu. tchau.